Prezados irmãos e irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez na nossa casa. Todos nós possamos receber o conforto que essa casa nos dá quando aqui estamos reunidos. Gostaria de lembrar que nós estamos no mês de março. Esse mês é a comemoração do Lar Infantil Marília Barbosa, 67 anos de vida, que nos trabalha para a sociedade e deu, por 60 anos, pela direção do Sr. Hugo Gonçalves, e nós aqui damos continuidade há 7 anos atrás, que ele lutou por um espiritual. Então nós queremos homenagear o nome de Marília Barbosa, colocando nesse mês o mês espírita Marília Barbosa, em comemoração ao aniversário do lar, que será no dia 29 de março de 2020, 67 anos. O lar foi inaugurado no dia 29 de março de 1953. Muitos de nós aqui não tinham nem nascido ainda, né? Eu já estava por aí, mas muitos de nós não estávamos aqui ainda. Mas graças a Deus encontramos essa casa pelo caminho. Então, a Meire, uma das filhas da casa, ela nos convida à comemoração do aniversário do lar, que vai ser o encontro das filhas, o terceiro encontro das filhas do coração, que vai ser no dia 29/3, de 2020, horário a partir das 12h30, o almoço, local Lions Club de Cambé, Rua França 433. Para quem não sabe, a Rua França é essa que nasce na frente do centro, e o Lions fica quase em frente à Igreja Matriz, né? Não tem erro. Então, o convite vai custar R$15 cada um. É só para a despesa do almoço, para a gente comemorar o aniversário do lar. Então, todos estão convidados. A Meire, aquela senhora que está sentada na porta ali, e ela tem um convite para vender. Se interessar, sejam bem-vindos na comemoração do lar. Então, como mês espírita, nós vamos homenagear Marília Barbosa esse mês, que foi uma grande trabalhadora. Eu esqueci de pegar a biografia dela, mas sei que o nome dela, ela tinha uma casa no Rio de Janeiro, que o Piscininho conheceu e resolveu homenagear com o nome do lar infantil, quando vai ser, quando aqui inaugurou, aliás. Então hoje nós temos o ordinal, a primeira palestra do mês, em comemoração do mês espírita, Marília Barbosa. É um cidadão que já todos nós conhecemos, o ordinal, é um trabalhador da casa. Ele está sempre aqui, sempre disposto, quando convidado, a nos atender. Então seja bem-vindo, Ordinal, mais uma vez à nossa casa, e que a tua mensagem seja para cada um de nós de esperança, para que nós possamos dar continuidade à nossa caminhada, né? Então nós vamos elevar os nossos pensamentos nesse instante, esquecermos das nossas correrias lá de fora e nos entregar nesse momento para nós, que seja único para nós esses momentos que aqui estamos reunidos, para que nós possamos nos fortalecer, mas nós recorremos ao Senhor, Mestre, para que nos abençoe, para que nos fortaleça e nos envolva com as suas vibrações de amor e de paz, para que nós possamos nos fortalecer, para nós podermos vencer as nossas lutas que ainda virão, mas fortaleça-nos e dá-nos coragem e resignação para podermos caminhar novamente seguros que o Senhor está conosco e que a tua paz, Jesus, possa também envolver o nosso irmão Ordinal, que é o responsável pela mensagem da noite. Que ele esteja amparado pelos dirigentes da espiritualidade desta casa, para que todos nós possamos lembrar dos teus ensinamentos na visão da doutrina espírita, e que a tua paz, Jesus,
permaneça em nossos corações, hoje e sempre, e assim seja. E com essa prece, nós damos por aberto os trabalhos da noite e passamos a palavra ao Adriano. Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa envolver a cada um de nós nesse instante. Evangelho de Mateus, capítulo 16, dos versículos 24 a 28. Então disse Jesus aos seus discípulos: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a própria alma? Ou, o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Renunciar a si mesmo, carregar a própria cruz e seguir os passos de Jesus, não é um trabalho que nós possamos fazer em uma única vida. As próprias palavras de Jesus nos ajudam a compreender isso. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E a doutrina espírita nos esclarece que esse realmente não é um trabalho que nós possamos fazer em uma única vida, mas é um trabalho que nós deveremos fazer em todas as nossas vidas a partir de agora. Porque a doutrina espírita nos explica que a maioria de nós não temos ainda condições para fazer essa renovação que Jesus está nos pedindo em uma única vida. Mas todos nós já temos condições de compreender que nós podemos e devemos começar esse trabalho de renovação a partir desta vida. Não é um trabalho que nós possamos fazer em uma única vida, mas é um trabalho que nós deveremos fazer em todas as nossas vidas, a partir desta vida. Porque enquanto nós não fizermos esse trabalho de renovação, nós vamos continuar aqui sofrendo. Qualquer um de nós aqui pode chegar facilmente à conclusão de que a maioria das pessoas nesse mundo sofrem. A maioria das pessoas nesse mundo sofrem a maior parte das suas vidas. Sofrimentos mais leves ou mais pesados, sofrimentos que variam de momento para momento, que variam de encarnação para encarnação, que se alternam de pessoa para pessoa. Mas todo sofrimento, por mais leve que seja, incomoda, perturba, tira a nossa paz. E no entanto, nós já estamos tão acostumados a viver carregando sofrimentos que nós passamos a pensar que sofrer é normal. Nós já estamos tão acostumados a transitar pela vida toda, carregando sofrimentos, que nós passamos a acreditar que sofrer é normal. Mas sofrimento não é normal. Sofrimento é um estado de espírito transitório, passageiro. Porque Deus, nosso Pai, não nos criou para sofrer. Deus, nosso Pai, nos criou para sermos perfeitos. E na perfeição não há sofrimentos. Mas os benfeitores nos dizem que muito antes de nós sermos perfeitos, nós seremos felizes. Porque a maior parte dos mundos habitados já não há mais sofrimentos. São mundos felizes. Chico Xavier, certa vez, comentou
que os benfeitores espirituais disseram a ele que cerca de 90% dos mundos que circulam no universo são superiores à nossa Terra. Superiores principalmente em bondade. E os outros 10% estão do nosso nível ou pior em questão de bondade. Alguns estão até intelectualmente mais avançados, tecnologicamente mais avançados, e por isso se tornam perigosos. Mas o melhor de tudo isso é que os benfeitores nos dizem é que nós também poderemos habitar esses mundos felizes. E que eles dizem também que nós podemos começar a construir a nossa felicidade a partir desse mundo, a partir dessa vida. Mas então, o que nós precisamos fazer para merecer morar nesses mundos felizes? Qual é o caminho? Essa é a mesma pergunta que Tomé fez ao Cristo. Senhor, como podemos saber o caminho? E no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus nos explica o caminho com muita firmeza, com muita segurança, com a autoridade e a certeza de quem sabe o que está falando. Jesus diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus nos explica o caminho muito claramente, sem deixar nenhuma margem de dúvida. Ele nos diz que nenhum de nós poderá chegar a um mundo feliz, a um mundo melhor, sem seguir o seu caminho. E nesse caso, seguir o caminho de Jesus significa praticar o bem. Jesus deixa claro para nós que nenhum de nós poderá almejar subir o próximo nível de evolução sem aprendermos a prática do bem. Mas ele alerta na outra passagem: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. Então Jesus diz que para segui-lo, nós precisamos aceitar a nossa cruz. Mas nós não vamos aceitar carregar a nossa cruz com todo o seu peso sem aprender a renunciar a algumas coisas em nós. Nós não vamos aceitar carregar a nossa cruz com todo o seu peso sem aprender a renunciar a algumas coisas nas nossas vidas. E ao mesmo tempo, nós não vamos aprender a renunciar sem antes fazermos uma renovação de consciência, uma renovação de valores, uma renovação de entendimento sobre o que é a vida e o que realmente nós viemos fazer aqui. Então nós percebemos que tudo está interligado. Nós precisamos fazer uma renovação para aprender a renunciar. E precisamos aprender a renunciar para aceitar carregar a nossa cruz. Renovação, renúncia, carregar a cruz. Tudo isso é um trabalho muito difícil para qualquer um de nós. Então, para que nós aceitemos fazer um trabalho tão difícil, nós precisamos ter uma motivação grande, uma motivação verdadeira. E a única coisa que pode nos dar essa motivação grande e verdadeira é somente a fé. Mas não a fé humana. Nós precisamos desenvolver a fé divina. Renovação, renúncia e fé. Esse é o tema que nós gostaríamos de propor para fazermos uma reflexão no dia de hoje. Renovação, renúncia e fé são 3 aprimoramentos da alma. E cada um desses aprimoramentos traz um conteúdo para reflexão muito grande. Por isso, nós vamos procurar falar apenas o que seja necessário para nos ajudar a refletir sobre esse tema: renovação, renúncia e fé. No livro Nosso Lar, ditado pelo espírito André Luiz ao médium Chico Xavier, no capítulo 8, o espírito Lísias diz a André Luiz
explica a André Luiz o porquê a maioria de nós, quando desencarnarmos, vamos precisar passar pelo umbral. Ele explica o porquê que a maioria das pessoas que moram nesse planeta, nesse mundo, quando morrermos, vamos precisar passar pelo umbral. Mas o que é umbral? Vamos dar uma rápida explicação sobre o que é umbral, supondo que possa ter alguém aqui que não seja espírita, ou que esteja conhecendo a doutrina espírita agora e ainda não saiba o que é umbral. Umbral é um lugar muito parecido com o que a Igreja Católica chama de purgatório. Umbral, nas palavras de Jesus, é um dos lugares onde haverá pranto e ranger de dentes. Portanto, umbral é um lugar de dores, de aflições, de penúria. Como disse Jesus, é um dos lugares onde haverá pranto e ranger de dentes. Portanto, é um lugar de sofrimentos. Mas duas coisas nós precisamos entender sobre o umbral. Primeiro, que ninguém vai ficar no umbral para sempre. E que existem lugares... primeiro que existem lugares muito piores do que o umbral, no plano espiritual, em questão de sofrimento. E segundo, que ninguém vai ficar no umbral para sempre. No próprio livro Nosso Lar, nós já podemos compreender que algumas pessoas vão passar pelo umbral apenas por algumas horas. Outras pessoas vão passar alguns dias. Outras pessoas, alguns meses. Outras pessoas, alguns anos. E algumas pessoas vão ficar lá por séculos, até uma próxima encarnação. Mas então, e o que vai determinar esse tempo que nós vamos passar no umbral? É justamente o que nós fizermos aqui, em vida, mas também o que nós fizermos lá, quando estivermos lá. Então, Lísias, no capítulo 8 do livro Nosso Lar, vai explicar para André Luiz o porquê a maioria de nós, não são todos, mas o porquê a maioria dos habitantes desse planeta vão precisar passar pelo umbral depois que morrer. Se eu pudesse deixar uma sugestão, eu diria para que todos prestassem bastante atenção nessas palavras de Lísias, porque só esse ensinamento de Lísias já vai ter valido a pena ter vindo aqui hoje, porque é uma reflexão que nós deveríamos guardar e lembrá-la dela sempre durante as nossas vidas. Lísias diz assim: imagine que todos nós, ao renascermos no planeta, somos portadores de um fato sujo para ser lavado no tanque da vida humana. Ao reencarnar, prometemos cumprir um programa de serviços do Pai. Mas ao chegar aqui, é muito difícil cumprir esse programa, porque costumamos nos ocupar apenas com aquilo que satisfaça o nosso egoísmo. Chegando aqui, esquecemos o objetivo essencial da nossa vinda, e ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamos-nos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Se ao voltarmos a esse mundo, pretendíamos fugir à sujidade, pretendíamos tirar de nós as impurezas que trouxemos no espírito, porque a nossa situação estava em desacordo com o meio elevado, como retornar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? O umbral é, portanto, região destinada ao esgotamento de resíduos mentais nocivos. É o lugar onde nós queimamos o material deteriorado das nossas ilusões. Ilusões que nós adquirimos por menosprezar
a sublime oportunidade de uma nova vida terrena. Então, em resumo, Lísias está nos dizendo que nós vamos precisar passar pelo umbral para fazer uma espécie de desintoxicação. Vamos precisar nos desintoxicar de pensamentos, sentimentos e emoções negativas. Pensamentos, sentimentos e emoções desequilibradas que nós alimentamos aqui durante toda a nossa vida. Mas talvez a coisa mais importante que Lísias nos diz, e que tem muito a ver com o nosso tema de hoje, é a parte em que ele diz que todos nós, quando renascemos, prometemos a Deus cumprir um programa de renovação. Mas quando nós chegamos aqui, é muito difícil cumprir esse programa, porque costumamos nos ocupar apenas com aquilo que satisfaça o nosso egoísmo. Costumamos nos preocupar apenas com aquilo que satisfaça o nosso egoísmo. Porque quando Jesus nos pede para renunciar, Jesus está nos pedindo para renunciar o quê? Será que Jesus está nos pedindo para renunciar à vida material? Será que Jesus está nos pedindo para renunciar às coisas materiais? Será que Jesus gostaria que nós vivêssemos como monges? Os monges no Tibete, por exemplo, dizem que os monges no Tibete só possuem 3 coisas: a sua roupa, um prato onde eles comem a sampa, que é uma comida típica do Tibete, e uma caneca que eles tomam chá. Eles só possuem aquilo que eles podem carregar com eles o tempo todo. O prato e a caneca eles guardam dentro da roupa o tempo todo. Ou será que Jesus está nos pedindo para renunciar à vida em comunidade? Será que Jesus está nos pedindo para renunciar ao relacionamento com as outras pessoas? Será que Jesus gostaria que nós vivêssemos apenas de meditação e prece para fugir das tentações? Será que é isso? Parece que não. Porque Jesus viveu em comunidade. Jesus viveu com a sua família. Jesus tinha muitos amigos. Jesus teve que se relacionar com muitas pessoas para ensinar o Evangelho. Jesus viveu no mundo material. Jesus viveu o mundo material. Ele frequentava as festas, ele comia e bebia no meio de todos. Jesus trabalhava e precisava de dinheiro para pagar o seu sustento e para ajudar a sustentar a sua família de muitos irmãos, onde ele era o irmão mais velho. Então, não parece ser isso que Jesus está nos pedindo para renunciar. Mas existe uma passagem no Evangelho que, olhando de forma superficial, olhando a grosso modo, dá a impressão que é exatamente isso que Jesus está nos pedindo para renunciar. No Evangelho de Mateus, no capítulo 19, dos versículos 16 a 24, é narrada uma passagem em que um jovem se aproxima de Jesus e diz: Bom mestre, que bem precisarei fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus responde: Por que me chamas bom? Bom há somente um, que é Deus. Mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E o jovem pergunta: Quais mandamentos? Jesus diz: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o jovem responde: Tudo isso eu já tenho guardado desde a minha mocidade. O que ainda me falta? Então Jesus explica: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Mas o jovem, ouvindo essas palavras, se afastou, triste, porque ele tinha muitas posses. Então Jesus diz aos discípulos: Em verdade vos digo, que é difícil que um rico entre no reino dos céus. E outra vez vos digo,
que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Algumas pessoas interpretam essa passagem acreditando que Jesus está falando contra os ricos e a riqueza. Mas não é nada disso. Jesus está falando de um sentimento que todos nós temos. Alguns mais, outros um pouco menos, mas todos nós temos. Um sentimento que às vezes é mais fácil de ser percebido em algumas pessoas que possuem a riqueza, pelo apego às coisas materiais que a riqueza costuma provocar. Naquela época, na época de Jesus, era muito comum e fazia até parte da cultura dos povos. Muitas cidades eram cercadas por grandes muros, grandes muralhas. E no fim do dia, essas cidades eram fechadas com grandes portões. Eles faziam isso para proteger a cidade do ataque de bandidos, ladrões, salteadores que costumavam atacar principalmente à noite. Mas se um viajante chegasse depois que os portões estavam fechados, eles não iam deixar o viajante dormir ao relento. Os sentinelas averiguavam se aquele viajante era uma pessoa honesta, se era uma pessoa de bem, então deixavam ele entrar. Mas como era de noite, eles não abriam os grandes portões, que eram pesados, grandes e por isso mesmo lentos. Eles não abriam porque corriam o risco de sofrer um ataque surpresa de alguma quadrilha que poderia estar por ali. Então o que eles faziam? Eles faziam pequenas portas encravadas nos grandes portões. Nós vemos muito isso em filme. Grandes muralhas, grandes portões e pequenas portas. E algumas dessas portas eram pequenas mesmo. Tanto que um ser humano passaria ali tranquilamente. Mas um camelo alto e grande, para passar por essa portinhola era mais difícil, porque ele tinha que se abaixar, até encostar a barriga no chão, abaixar a cabeça e passar se arrastando. Então para o camelo era sofrido, era difícil. E essa porta, essa portinhola, era chamada de agulha. Então essa é uma das explicações para essa afirmação de Jesus, porque Jesus não utilizou a palavra impossível. Jesus usou a palavra difícil. Um camelo passar pela agulha, pelo buraco de uma agulha de costura, seria impossível. E Jesus não usou a palavra impossível, Jesus usou a palavra difícil. E a questão da utilidade providencial da riqueza está muito bem explicada no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 16, nós podemos compreender que a riqueza, a fortuna, é apenas um instrumento. Um instrumento que pode ser utilizado para fazer o bem. Um instrumento que pode ser utilizado para fazer o mal. Um instrumento que pode ser desperdiçado. Um instrumento que pode ficar inutilizado, guardado em algum cofre. Isso vai depender de quem administra. Mas é só um instrumento. Então, a parte mais importante dessa passagem não está aí. A parte mais importante do ensinamento dessa passagem é quando Jesus faz a proposta ao jovem: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Nesse mesmo capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, Allan Kardec observa que essa proposta de Jesus era uma proposta decisiva para o jovem. Era um teste final para aquele jovem. Porque Allan Kardec observa que, embora o jovem pudesse ser realmente uma pessoa de bem perante os olhos do mundo, pudesse realmente ser uma pessoa honesta, uma pessoa honrada, uma pessoa que guardava os mandamentos, Allan Kardec observa que a virtude desse jovem não ia além desse ponto. Porque o jovem, aparentemente, chega determinado a saber um caminho para chegar no reino de Deus, para ganhar a vida eterna. Mas
quando Jesus lhe coloca a condição, e como diz Allan Kardec, quando Jesus toca nos seus interesses pessoais, a vontade do jovem enfraqueceu e ele foi embora. E é aí, justamente aí, que a doutrina espírita vem nos ajudar para que nós possamos compreender o sentido mais profundo dos ensinamentos de Jesus. Na questão 895 do Livro dos Espíritos, os benfeitores nos dizem: que o sinal mais característico da imperfeição humana é justamente o interesse pessoal. O sinal mais característico da imperfeição humana é justamente o interesse pessoal. E nessa mesma questão, um pouco mais à frente, eles nos dizem: o apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade. E na questão 914 do Livro dos Espíritos, logo na pergunta, Allan Kardec já deixa claro que o interesse pessoal provém do egoísmo. Ou seja, quanto mais interesses pessoais tem uma pessoa, maior é o apego que essa pessoa tem pelas coisas materiais. Quanto maior é o apego pelas coisas materiais, mais evidente fica o egoísmo que essa pessoa carrega dentro de si. E naquele momento, quando Jesus faz a proposta ao jovem, Jesus não está olhando para o exterior. Jesus não está olhando as questões exteriores, não está olhando a riqueza do jovem. Jesus está olhando o fundo da alma do jovem. Jesus está olhando para o fundo do coração daquele jovem, para saber se ele era capaz de renunciar, de abrir mão dos seus interesses pessoais para fazer o bem ao próximo. E na questão 893 do Livro dos Espíritos, esse entendimento fica ainda mais claro, quando os benfeitores nos dizem que a mais meritória de todas as virtudes é a capacidade de sacrificar o nosso egoísmo, de sacrificar os nossos interesses pessoais para fazer o bem ao próximo, sem segundas intenções. Ou seja, em outras palavras, a mais meritória de todas as virtudes é a capacidade de renunciar ao nosso egoísmo para praticar a verdadeira caridade. Porque a verdadeira caridade não tem segundas intenções. Quando alguém pratica um bem, pensando em receber alguma coisa em troca de Deus ou de quem quer que seja, essa prática do bem ainda é um bem, mas não é a verdadeira caridade. Porque a verdadeira caridade é o bem praticado pensando apenas em ver o bem-estar do próximo, sem desejar nada em troca. E naquele momento, quando Jesus faz a proposta ao jovem, o objetivo era justamente saber isso, se o jovem já era capaz de renunciar ao seu egoísmo para praticar a verdadeira caridade. Este é o ensinamento mais importante dessa passagem. Mas, por que tinha um jovem nessa passagem? Não era um ancião, uma pessoa mais idosa, uma pessoa mais velha. Porque esse jovem representa a juventude espiritual da nossa humanidade. Nós somos espíritos ainda jovens. Nós somos espíritos ainda aprendizes. Nós somos espíritos ainda ignorantes quanto às leis de Deus. E tão importante quanto entender o sentido mais profundo da passagem é compreender que esse jovem representa cada um de nós. Esse jovem representa cada um de nós aqui. É como se Jesus estivesse falando individualmente com cada um de nós. É como se Jesus estivesse olhando dos nossos olhos e falando pessoalmente com cada um de nós. Porque todos nós, sem exceção, vamos ter que passar exatamente pela mesma prova que o jovem passou. Se não nessa vida, com certeza em outras vidas.
Todos nós vamos ter que passar exatamente pela mesma prova que o jovem passou. Mas o mais dramático, ou o mais terrível, ou o mais triste, é saber que todos nós vamos falhar, exatamente como o jovem falhou, várias vezes, até que um dia nós sejamos capazes de renunciar aos nossos interesses pessoais, renunciar ao nosso egoísmo, para sermos capazes de praticar a caridade ao próximo. E a explicação que os benfeitores colocam na questão 913 do Livro dos Espíritos tornam esse ensinamento ainda mais relevante. Porque na questão 913 do Livro dos Espíritos, os benfeitores nos dizem que o vício mais radical que nós temos dentro de nós é o egoísmo. O vício mais radical que nós temos dentro de nós é o egoísmo. Então, nós vamos perceber aí como é que os benfeitores tratam o egoísmo na categoria de vício. Nós somos viciados em egoísmo. Nós somos viciados em praticar o egoísmo. E todos nós sabemos que a parte mais difícil de se tratar um vício é justamente a fase da abstinência. Porque a abstinência é renúncia. Por isso é tão difícil renunciar a nós mesmos. Porque nós ainda estamos cheios de egoísmo. Nós ainda trazemos dentro de nós muito egoísmo. E os benfeitores alertam: é inútil tentar combater todos os outros vícios sem combater o egoísmo. Porque os benfeitores dizem que o egoísmo está na raiz de todos os vícios. E eles vão mais a fundo nesse ensinamento. Eles nos dizem que o egoísmo está na raiz de todos os males dessa humanidade. E eles completam o ensinamento dizendo que aquele que quiser alcançar a perfeição moral, desde essa vida, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. E o egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. O que foi que Jesus disse ao jovem? Se queres ser perfeito, vai. Abre mão dos teus interesses pessoais. Renuncia ao teu egoísmo e pratica a caridade. É exatamente isso que os benfeitores estão confirmando na questão 913 do Livro dos Espíritos. Aquele que quiser alcançar a perfeição moral, começando nesta vida, deve se esforçar para retirar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça. Todos nós queremos morar no mundo justo, mas nós não vamos morar no mundo justo enquanto houver egoísmo dentro de nós. O egoísmo é incompatível com a caridade. Na verdade, o egoísmo é justamente o contrário da caridade. Quanto mais egoísmo tem uma pessoa, menos vontade essa pessoa tem de praticar a caridade. Eu vou repetir essa frase, esse pensamento, porque eu procuro me lembrar dele todos os dias. Quanto mais egoísmo tem uma pessoa, menos vontade essa pessoa tem de praticar a caridade. E, consequentemente, o egoísmo é o contrário do amor, é o oposto ao amor. Enquanto nós tivermos egoísmo dentro de nós, nós jamais vamos saber, vamos aprender o amor verdadeiro, o amor puro que Jesus tentou nos ensinar. E os espíritos, os benfeitores, terminam esse ensinamento fazendo uma observação muito importante, dizendo que o egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Orgulho e vaidade são os filhos primogênitos do egoísmo. Então, por que é tão difícil, por exemplo, perdoar? Porque vem o orgulho e neutraliza o nosso impulso de reconciliação. O orgulho vem e nos diz:
Perdoar. Perdoar é atitude de pessoas fracas. Não perdoe. Você vai ser um fraco, você vai se sentir um fraco, não perdoe. Por que é tão difícil perdoar? Porque vem a vaidade e neutraliza a nossa vontade de reconciliação. É a vaidade que não nos deixa esquecer. Você quer perdoar aquela pessoa que te magoou? Você quer perdoar aquela pessoa que te prejudicou? Você quer perdoar aquela pessoa que te traiu? Fenelon, na questão 917 do Livro dos Espíritos, diz que é o choque com o egoísmo das outras pessoas que normalmente nos torna egoístas também. Porque ele diz que quando nós percebemos que as outras pessoas só se preocupam consigo mesmo, nós adotamos uma atitude defensiva e passamos a nos preocupar apenas conosco também. Quando é que um relacionamento começa a desmoronar? Quando é que um relacionamento começa a desmoronar? Qualquer tipo de relacionamento, de amor, de amizade, de sociedade, de trabalho, quando é que um relacionamento começa a desmoronar? Quando uma pessoa percebe que a outra só se preocupa consigo mesmo. Um relacionamento começa a apresentar rachaduras quando uma pessoa percebe que a outra, ou as outras pessoas, só se preocupam consigo mesmo, que ninguém está nem aí para os seus problemas, que ninguém está nem aí para as suas necessidades e para os seus desejos. E por que isso é tão comum? Por que isso acontece o tempo todo? Porque nós temos grande dificuldade para enxergar os nossos defeitos. Nós temos uma imensa dificuldade para enxergar o nosso próprio egoísmo. Nós enxergamos o egoísmo dos outros, como diz Jesus. Nós enxergamos o argueiro no olho do próximo, mas não enxergamos uma trave nos nossos olhos. Nós enxergamos um cisquinho de egoísmo nos outros, à distância, muito longe, mas não enxergamos um poste de egoísmo parado nas nossas frentes. E por quê? Que é tão difícil enxergar o nosso próprio egoísmo? Porque para enxergar o nosso próprio egoísmo, nós precisamos desenvolver maturidade moral. Precisamos desenvolver maturidade moral. Senso moral, todos nós temos. Mas nós precisamos desenvolver maturidade do senso moral. Eu vou usar justamente a mesma expressão que Allan Kardec utiliza no capítulo 17, no item 4. Nós precisamos desenvolver a maturidade do senso moral. E como é que se faz isso? Como é que se desenvolve essa maturidade? Somente com o esforço. O esforço primeiro de querer. O esforço de querer ser melhor. O esforço de querer melhorar quem nós somos, o que nós somos. Esforço para fazer a nossa reforma íntima. Esforço para fazer a nossa renovação. Esforço. Esforço. Porque quando Jesus nos pede para carregar a cruz, qual é a cruz que Jesus está nos pedindo para carregar? Com certeza não é uma cruz de madeira. A cruz que Jesus está nos pedindo para carregar é a cruz das nossas imperfeições. Porque o que mais pesa em nós, o que nos machuca, o que nos faz sofrer, são as nossas próprias imperfeições. Os erros que nós cometemos pelas nossas imperfeições. Quando nós atraímos pessoas más, situações más, experiências negativas, nós atraímos pela afinidade com as nossas imperfeições. Então a cruz que nós devemos carregar é a cruz das nossas imperfeições. Carregar a cruz significa nos esforçar para corrigir as nossas próprias imperfeições. Aquele que quiser vir após mim, carregue a própria cruz. Aquele que quiser vir após mim, se esforce para corrigir as suas imperfeições. Porque senão nós não poderemos entrar nos mundos elevados. Renovação, renúncia, carregar a própria cruz. Tudo isso é muito difícil para qualquer um de nós. Então, para que nós tenhamos coragem
de aceitar fazer um trabalho tão difícil, nós precisamos ter uma motivação grande, uma motivação verdadeira. E a única coisa que pode nos dar essa motivação grande e verdadeira é somente a fé. Mas não a fé humana. Nós precisamos desenvolver a fé divina. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 12, um espírito protetor, que não revelou o seu nome, nos fala sobre a diferença da fé humana e da fé divina. Ele diz que a fé humana é aquela que nos ajuda a acreditar que nós podemos realizar os nossos desejos aqui, nessa vida. E a fé divina é aquela que nos ajuda a compreender que muito mais importante que realizar os nossos desejos materiais é realizar o nosso aprimoramento espiritual. A fé humana nos ajuda a acreditar em reencarnação, mas a fé divina nos ajuda a compreender que nós devemos começar o trabalho de renovação aqui, desde essa vida, porque a vida não acaba com a morte, porque nós somos seres imortais e por isso mesmo a vida continua. Quando nós olhamos para o mundo e temos a impressão que o mundo é mau, é a fé divina que vem e nos diz: se a maior parte do mundo te parece má, tudo bem, mas você não precisa ser assim. Quando nós olhamos para a humanidade e temos a impressão que a maior parte da humanidade não se esforça para seguir Jesus, é a fé divina que vem e nos diz: se a maior parte da humanidade parece não se esforçar para seguir Jesus, tudo bem, segue-me tu. Lembrando as palavras que Jesus disse a Pedro: Pedro, não te importe com os outros, segue-me tu. A fé humana é aquela que nos ajuda a compreender os ensinamentos de Jesus, mas a fé divina é aquela que nos ajuda a agir como Jesus. Por isso nós precisamos desenvolver a fé divina, para que nós sejamos capazes de fazer uma renovação de consciência, renovação de valores, renovação de entendimento sobre o que é a vida e o que de fato nós viemos fazer aqui. Precisamos desenvolver a fé divina para que nós sejamos capazes de aprender a renunciar. Lembrando o que diz o Espírito Fenelon na questão 917 do Livro dos Espíritos, quando ele diz que das imperfeições humanas, a mais enraizada em nós é justamente o egoísmo. Nós precisamos desenvolver a fé divina para que nós aceitemos carregar a nossa cruz, entendendo que carregar a nossa cruz é nos esforçar para corrigir as nossas imperfeições. Nós precisamos desenvolver a fé divina para que nós sejamos capazes de seguir Jesus até os mundos elevados, e daí até os mundos felizes, e daí até a perfeição, onde nós encontraremos o verdadeiro reino de Deus. Então que nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine, nos abençoe e nos ajude, para que nós sejamos capazes de realizar esses 3 aprimoramentos da alma em nós: renovação, renúncia e fé. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa noite. Prezados irmãos, esta mensagem da noite, agradecendo ao Hernal pela mensagem e pela viagem que ele fez com o Evangelho e dentro da doutrina espírita, na visão espírita. Então nós vamos lembrar mais uma vez que nós estamos comemorando o mês espírita Maria Barbosa, no mês de março, no aniversário do lar. E para aqueles que chegaram depois da abertura, a MEI está promovendo um almoço para a comemoração dos 67 anos do Lar Infantil Maria Barbosa, que vai ser ali no Lions Club, na Rua França 433. O valor do ingresso é R$15 por pessoa, só para a despesa do almoço, para a gente poder estarmos juntos, reunidos e comemorando essa data tão importante que essa casa nos dá, que é os 67 anos do Lar Infantil Maria Barbosa. Então nós vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos,
Agradecendo a Deus mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, convidando aos nossos irmãos médios que se dirigem à sala de passe, convidando também o nosso grupo vocal para que continue harmonizando o nosso ambiente e os que aqui no salão ficarem, continue com o pensamento elevado e lembrando que alguém necessita da nossa prece, principalmente a nossa pátria. Prezados irmãos e irmãs, chegando ao final de mais um trabalho da nossa casa, nós agradecemos a presença de todos, porque sem vocês não haveria razão do nosso trabalho da quarta-feira. Agradecendo aos médiuns que participaram do trabalho, ao grupo vocal, à espiritualidade amiga que está sempre conosco e ao Arnaldo que nos presenteou com uma belíssima mensagem, lembrando de Jesus em todos os momentos. Então vamos mais uma vez dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos nesta noite de estarmos reunidos aqui em seu nome, Senhor. Nós te agradecemos e rogamos mais uma vez que ao retornarmos para os nossos lares possamos levar daqui, Senhor, as bênçãos daqui recebidas, para que aqueles que lá estão em nosso lar, nos aguardando, possam também sentir a presença do Teu amor e que a Tua paz permaneça em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos e até quarta-feira, se Deus quiser, dando continuidade ao nosso mês espírita Marília Barça.